Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos continuar refletindo na palavra de Deus. Dessa vez, capítulo 13, versículo 4 até o versículo 12 do livro de Atos. Eu te convido então a ter a sua Bíblia em mãos e aproveitar ao máximo esse estudo para conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Capítulo 13, então, versículo 4 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos, Pai, que a sua vontade se cumpra em nós. Que o nosso eu, que o nosso ego caia por terra e o seu desejo para as nossas vidas aconteça, Pai. Em nome de Jesus Cristo, assim oramos agradecidos. Amém. Eu quero pensar com vocês então sobre o tema Desafios da Primeira Viagem Missionária. E é importante porque todas as vezes que nós olhamos para as pessoas quando elas falam de viajar, de fazer uma missão, de levar o Evangelho adiante, elas têm uma ideia que às vezes é uma ideia um pouco mágica, um pouco distante da realidade. Essa ideia de que eu vou para determinado país e vou alcançá-lo totalmente pela minha própria força e eu vou criar planos e estratégias e vou fazer com que o Evangelho alcance todos os corações. E eu vou, por exemplo, para a África e eu vou lutar contra um leão e eu vou alcançar aquela aldeia que está lá no meio do nada e vou fazer com que o Evangelho seja conhecido dessa maneira. E nós vemos essa ideia um pouco romântica sobre essa questão de evangelizar. E aí eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que acontecem durante esse texto, para que no final nós possamos colocar a nossa mentalidade, o nosso pensamento em sintonia com a palavra de Deus, com aquilo que é o desejo de Deus. Então eu te convido para se voltar para o versículo que diz: Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O que chama a atenção aqui? Nós temos a informação de que Barnabé era de Chipre. Nós temos a informação de que esse homem ele vinha justamente dessa região. Ou seja, quando eles são enviados a pregar o Evangelho, a primeira coisa que eles fazem é ir até o povo já conhecido de Barnabé, as pessoas que ele conhecia na cidade que ele conhecia. Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas dizem: eu quero evangelizar, eu quero alcançar o mundo, porém elas não têm a coragem de bater palma na casa de seu vizinho e falar do amor de Deus para o seu vizinho, para a pessoa que está do outro lado da rua, para os seus próprios parentes, para os seus amigos. Faz uma festa em seu lar, mas não se fala de Deus durante essa festa. Os amigos entraram e saíram de sua casa e nada foi falado de Jesus Cristo. Os amigos nem sabem que essa pessoa é um cristão.
Porque as pessoas têm essa ideia de que quando é para evangelizar tem que ser do outro lado do mundo e não tem que ser com as pessoas que ele conhece. Nós percebemos durante este texto e logo no início que a primeira coisa a ser feita é anunciar o evangelho para os seus. Se você não tem coragem de evangelizar o seu vizinho que está do outro lado da rua, certamente você não será um bom evangelista do outro lado da terra. Por quê? Porque a maioria das pessoas acredita que a ideia de evangelizar e viver não está unida. E isso é uma grande mentira. A vida deve estar em conformidade com a sua pregação. É justamente isso quando lemos o capítulo 1, versículo 1 do livro de Atos, que vai dizer o seguinte, que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, é coerente a ideia de que eu vivo o evangelho, então eu prego o evangelho. Muitas pessoas não têm coragem de pregar para os seus vizinhos, porque seus vizinhos conhecem quem ela é. Não têm coragem de pregar para os seus parentes, porque os seus parentes sabem de seus defeitos. Então o melhor a fazer é pedir perdão a Deus por conta dos seus defeitos e pecados, deixar os pecados de lado, então com autoridade pregar o evangelho aos seus. Pregar o evangelho àqueles que você conhece, com autoridade, porque você mudou. Esse é o primeiro passo muito importante que nós vamos perceber durante essa primeira viagem missionária. O texto segue e diz: chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Então nós vemos aí o foco. Eles saíram para evangelizar, para proclamar a palavra de Deus, levar o evangelho. Então eles tinham foco e o texto mostra que assim que eles chegam, eles vão cumprir aquilo que é o objetivo de sua missão. Muitas pessoas estão se desviando do foco, estão por aí dançando ao bel prazer dos ventos da humanidade, dando às pessoas aquilo que elas querem, aquilo que elas desejam ouvir. As suas curiosidades, os seus desejos são realizados, suas questões são respondidas, mas quando é para se falar do Evangelho, da morte, da ressurreição de Cristo, da necessidade de arrependimento e de que se deve entregar-se totalmente a Jesus, isso é deixado de lado. É falado de doenças, é falado de prosperidade, é falado de como resolver os problemas conjugais, mas o foco, o evangelho, a proclamação da morte e da ressurreição de Jesus, da necessidade de arrependimento, da fé em Jesus Cristo, é deixada de lado. Então a primeira coisa importante, eles chegam, eles vão fazer aquilo para o qual foram enviados, proclamar a palavra de Deus. Então, isso traz para nós essa necessidade de termos foco em nossas vidas. Precisamos nos voltar para realizar a missão para a qual fomos chamados. Isso é muito importante. Mostra também nesse versículo que eles tinham um plano de ação muito específico. Qual era? Eles primeiro iam até os judeus. Por quê? Porque os judeus já conheciam a história de que o Messias haveria de vir. Então, eles vão até os judeus para contar, olha, o Messias veio. Então eles tinham um plano. Não é errado se ter um plano. Não é errado se ter uma estratégia. Não é errado você se programar para fazer da melhor maneira o evangelismo, para fazer da melhor maneira a proclamação do evangelho. Muitas pessoas pensam assim, bom, é para Deus, Deus conhece o meu coração, vou fazer de qualquer jeito que Deus vai me entender. E aí entregam porcaria para Deus. Fazem de qualquer jeito. Um culto totalmente equivocado de qualquer jeito, uma adoração, um louvor ruim, uma pregação ruim, fazem assim com desleixo, com desprezo a quem eles estão servindo. É necessário ter um plano de ação, uma estratégia e foco nessa grande missão que Deus colocou em nossas mãos. Não podemos fazer de qualquer maneira. Afinal, quando é para o nosso trabalho, não caprichamos ao máximo, para que as outras pessoas reconheçam, para que tenhamos o lucro que desejamos, para que as pessoas nos aplaudam e digam, nossa, como é bonito o seu trabalho. Aí quando é para Deus, fazemos uma grande porcaria. Chegamos durante os cultos e fazemos com desprezo, uma oração sem se envolver, sem sentimento, sem desejo de estar ali.
um cântico sem entender o que está sendo cantado. Na hora da pregação da palavra, pessoas dormindo, pessoas que não estão envolvidas com a palavra de Deus, um pregador despreparado que nem leu o texto que ia pregar antes. Então nós percebemos que algumas pessoas estão fora de sintonia com aquilo que é a palavra de Deus. Esses homens, Barnabé e Saulo, eles tinham um foco específico, tinham um plano de ação, tinham uma estratégia. Não é errado você ter estratégia e fazer as coisas de maneira caprichosa, correta, para que o nome de Deus seja exaltado. Aliás, é necessário fazer um culto em ordem e decência, uma evangelização onde você usa de todos os seus recursos para que o nome de Deus seja glorificado. Isso retira deste plano, dessa estratégia, tudo aquilo que é um recurso escuso. O que é um recurso escuso? Algo obscuro, algo oculto, algo sujo, algo que não deva ser usado porque não vai de encontro com os desejos de Deus. Ou seja, uma estratégia que era utilizada antigamente em grandes avivamentos. Algumas pessoas que faziam parte da comissão de evangelismo, já cristãos, na hora de um apelo, se levantava para que aqueles que não conheciam a Cristo ainda, vendo que ele se levantou, seguisse também e se levantasse. É um recurso escuso, sujo, é algo desnecessário, porque se não foi pela obra do Espírito Santo na vida da pessoa, não adianta que ela tome essa decisão porque o outro tomou. É necessário que o Espírito Santo a convença do pecado, da justiça, do juízo. Se foi isso que aconteceu, essa pessoa não vai voltar atrás. Não é preciso que uma pessoa dê um empurrão nas costas dela. É necessário plano, é necessário estratégia. Mas nem todo tipo de estratégia vai de encontro, é coerente com a palavra de Deus. Por isso temos que ser coerentes com aquilo que estamos levando, com a vontade do nosso Senhor. O texto continua e vai dizer: viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu, chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Presta atenção na descrição. Depois deles terem viajado por toda a ilha, não se fala aqui sobre nenhum resultado positivo. Aí eles encontram mais um judeu. Mas quais são as características deste judeu? Esse judeu é um homem que praticava magia, um feiticeiro. Ele também é um falso profeta. Veja, por que isso é importante? Porque Paulo e Barnabé poderiam olhar, esse é um judeu. Este é um homem que faz parte do povo de Deus. Ele tem uma descendência cultural, um relacionamento cultural com Jesus. Então ele vai entender a palavra de Deus. Mas a descrição é importante justamente porque quando se olha para esse homem, para a sua vida, aquilo que ele pratica, é totalmente fora daquilo que Deus deseja. Apesar de ser judeu, ele é feiticeiro. Apesar de ser judeu, ele é um falso profeta. Então, eu quero chamar sua atenção justamente para isso, porque é necessário que você abra os olhos. É necessário que a nossa igreja brasileira abra os olhos. Tem muita gente se chamando pastor, dizendo, eu sou pastor, eu sou pastor, eu sou pastor. Mas que apesar de ser pastor, ele faz coisas erradas. É um falso profeta. Pratica magias. Usa o lenço tal que vai dar certo. O sal grosso tal. A água benzida. Se utiliza de meios, de magias, para que as pessoas creiam nas magias ao invés de crer em Jesus. Começam a fazer campanhas que são degraus de fé. Então a pessoa tem que fazer 7 degraus de fé para conseguir agradar a Deus. Como assim? Jesus já pagou o preço. Jesus já morreu na cruz. O que precisa é se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Não é necessário feitiçaria. Não é necessário nenhum tipo de ocultismo. Não é necessário nenhum tipo de falsa profecia. Gente que sempre está dizendo, tudo vai dar certo, as coisas vão ir bem, e Deus vai abençoar, e Deus vai cuidar. E muitas vezes as pessoas estão precisando escutar justamente o contrário. É o marido que está nas drogas, ali dentro da casa da mulher, roubando o que ela tem, o fruto do trabalho dela. E ela trabalha todos os dias e traz para dentro de casa, e ele rouba aquilo que está dentro de casa e leva para fora.
E aí chega aquele falso profeta que não lê a Bíblia, que não fala corretamente aquilo que está na Escritura, e só fica dizendo para aquela mulher, não, tudo vai dar certo no final. Será que vai dar certo? É a mulher que é espancada todos os dias por um marido. E aí chega aquele pastor cheio de boas intenções, não, tudo vai dar certo no final. Será? Será que essa pessoa não vai acabar morta uma hora? Será que essa mulher não vai trabalhar durante 20, 30, 40 anos e ver todo o fruto do seu suor saindo pela janela porque o seu marido drogado, seu marido viciado, leva tudo para o bar? Será que não é isso que vai acontecer? O que falta? Falta bom senso. Falta chegar e conversar com a pessoa, e conversar até mesmo às vezes, se for dada a oportunidade, com o marido da pessoa. Olha, você está equivocado na sua maneira de viver. Essa maneira que você está vivendo, você está enganando a si mesmo. Você é um viciado, você é um drogado, você está prejudicando a sua família, você precisa mudar de vida. Dizer a verdade, ao invés de ficar dando um tapinha nas costas da pessoa e dizer, não, tudo vai dar certo no final. A pessoa precisa mudar, precisa acordar para a vida. E tem muita gente que precisa acordar para a vida. Tem gente querendo fazer barganha com Deus. Olha, você dá 10 para receber 1000 com Deus. Isso é uma grande mentira, uma mentira deslavada. Falsos profetas estão fazendo isso, e tem pessoa que é a sua cobiça, é ganância. Sua grande ganância, sua grande cobiça faz com que elas façam justamente o que esses falsos profetas desejam. Eles dão carro, dão casa, dão moto, dão seus bens, porque eles não estão interessados no relacionamento com Deus. Estão interessados em ter mais coisas, mais bens materiais. Toma vergonha, vai trabalhar. Vai trabalhar para ter aquilo que você deseja. Para de tentar barganhar com Deus, fazer troquinha com Deus, porque Deus não é suscetível a isso. Deus não faz troca com ninguém. O que Deus espera de você é o arrependimento. O que Deus espera de você é a fé genuína em Jesus Cristo. É a fé de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Não está esperando nenhum tipo de sacrifício de você. Então, faça um favor a si mesmo. Leia as Escrituras, preste atenção naquilo que está na palavra de Deus, para que você não seja enganado por esses feiticeiros, falsos profetas. E você, que tem levado a palavra de Deus, que tem dito, olha, não, eu vou lá e vou levar a palavra de Deus, seja verdadeiro, seja sincero com as pessoas. Pare de alisar o ego delas o tempo todo e dizer que tudo vai dar certo no final, que ela está num caminho correto. Tem gente que não vai à igreja há um ano e você encontra com ela e ela fala que não está indo na igreja porque está desmotivada, porque está insatisfeita. E ao invés de você dizer para ela, olha, toma vergonha na sua cara, porque quando você precisa de Deus, você o busca. Então vá adorá-lo, vá servi-lo. Então vá atrás dele, corra até ele como se a sua vida dependesse dele, porque depende realmente dele. Volte-se para Deus, você precisa voltar para Deus. Ao invés de você dizer isso, você diz, não, tudo vai dar certo, lá no final as coisas... Não vai. Tem coisa que não vai dar certo, não. A conta não vai fechar. E quando a conta não fechar, você já vai ter perdido a oportunidade de abrir os olhos dessa pessoa. Porque você está sempre preocupado em dar palavras que vão acariciar o ego da pessoa. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com esse tipo de situação, com esse tipo de ação. O texto vai continuar e vai dizer, ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Então nós vemos aí uma grande surpresa, porque esse homem culto, ele vai querer ouvir a palavra de Deus. O procônsul, um homem de status, de poder, de boa vida, um homem que poderia escolher aquilo que ele queria ouvir, aquilo que ele queria fazer, devido ao seu grande status social. E é justamente esse homem que deseja ouvir a palavra de Deus. É importante a gente pensar sobre isso, porque nós temos uma ideia errada de que o evangelho é para pobre. Não, só pobre pode ser evangelizado, porque pobre precisa de Deus, ele tem algum problema a ser resolvido. Uma grande bobagem, o evangelho é para todos. Você não pode ser preconceituoso. Você tem que levar o evangelho a todas as pessoas. Imagine se Paulo e Barnabé falam, não, o evangelho é só para os judeus. Nós viemos aos judeus primeiro, conforme a nossa estratégia. Viemos aos judeus e vamos falar só aos judeus.
Não, os preconceitos têm que cair por terra. O evangelho é para todos. É para o rico, é para o abastado, é para aquele que você olha assim e fala, nossa, esse homem já tem tantas empresas, será que ele precisa de algo mais? Sim, ele precisa de Deus. Ele precisa do perdão de seus pecados, senão ele vai queimar no fogo do inferno. Senão ele não vai ir para o céu. Porque somente por meio da fé em Jesus Cristo a pessoa tem acesso a Deus. Então somente se você testemunhar, somente com a ação do Espírito Santo, somente quando as pessoas criam a verdadeira coragem de explicar o Evangelho puro e simples para as pessoas que precisam conhecer, então o Espírito Santo age e transforma a vida delas. Pode ser médico, pode ser advogado, pode ser doutor, pode ser PhD, pode ser presidente da república, pode ser homem rico de posição social, dono de empresa, dono de multinacional, precisa conhecer Jesus Cristo. Precisa se render a Jesus. Pode ser dono de emissora de televisão, precisa conhecer Jesus Cristo. Não importa, não tenha preconceitos sobre quem você vai falar. Às vezes eu vejo muito isso. As pessoas falam em evangelizar, elas escolhem os bairros mais pobres. Nunca escolhem um bairro rico, porque tem medo de falar com as pessoas que têm uma posição social mais elevada. Perca esse medo, não seja preconceituoso. Volte-se a pregar o evangelho a todas as pessoas, porque todas precisam de Jesus. Seja flexível nos seus planos. Talvez você tenha um plano. Eu vou falar dessa maneira para essa pessoa. Eu vou falar para os judeus. Mas aí o Espírito Santo coloca justamente um não-judeu para te ouvir. Então, seja flexível. Transmita o Evangelho de Deus de maneira pura, de maneira simples, de maneira verdadeira, do jeito que ele é, porque a obra não é sua, a obra é do Espírito Santo. Você é somente o canal que vai transmitir a palavra de Deus. Então, transmita a palavra de Deus em sua inteireza, sem esconder os detalhes e os fatos. Diga a verdade. O texto continua e vai dizer que o Elimas, aquele que era o judeu, aquele que fazia parte do povo da promessa, aquele que é feiticeiro e falso profeta, sabe o que ele vai aprontar? Olha lá. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Eu quero ler um outro texto para você, porque o procônsul ele estava sedento, querendo ouvir a palavra de Deus. E aí esse Elimas, esse falso profeta, ele tentava desviar esse procônsul da palavra. E aí eu quero chamar sua atenção para o que está escrito em Marcos capítulo 4, versículo 15. Essa é a parábola da semeadura que diz: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Esse texto é maravilhoso, porque fala justamente dessa condição onde Jesus está transmitindo a palavra de Deus e ele fala da reação das pessoas à palavra de Deus. E uma das coisas que acontece é que quando a pessoa está ouvindo a palavra de Deus, Satanás vem e tenta então retirar essa palavra dele. Tenta retirar esse desejo de ouvir mais da verdade de Deus. E às vezes a gente pensa nisso como uma fórmula mística e mágica, né? A gente tem muito essa ideia de coisa tudo sobrenatural. Então Satanás vai vir com os seus anjinhos, os seus demônios, todos malvadinhos, e vai pegar essa palavra de Deus e arrancá-la do meu coração. Sabe como Satanás age? Ele pega pessoas ao seu redor, pessoas que estão suscetíveis à ação dele. E aí ele vai desenganando você, ele vai dizendo, não creia nisso não. Esse negócio não vai dar certo. Afinal, você já fez isso durante sua vida inteira de forma diferente. A sua vida inteira você creu em outra coisa. A sua vida inteira você fez de outra forma. Então por que você vai ouvir esse Jesus agora? Por que você vai querer fazer como Jesus manda agora? Presta atenção. Porque Satanás vai fazer de tudo para retirar sua fé. Ele vai usar pessoas próximas. Veja você, esse homem era muito próximo do procônsul. E às vezes são as pessoas mais próximas a nós que tentam retirar a nossa fé. É um marido, é um filho, é um pai, é uma mãe, é um tio, uma tia, é um patrão, é um funcionário. Pessoas que estão ao nosso redor. Quando falamos que nós mudamos, que nós queremos entregar a nossa vida a Jesus,
Eles vêm nos desenganando e dizem, não, você não vai conseguir, isso é fogo de palha, isso aí daqui a pouco passa, deixa isso pra lá, vamos pro bar, vamos dançar, vamos pra boate, não, vamos pra mais um churrasco, não vai pra igreja não, não, lê a palavra de Deus, outra hora você faz isso, vamos assistir mais um jogo de futebol. É desse jeitinho, muito simples, que Satanás vai entrando e vai retirando essa semente do evangelho. E se você não tomar cuidado, ele vai fazer a obra dele perfeitamente. Porque enquanto os crentes brincam de ser crentes, Satanás não brinca de ser Satanás. Ele é o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, ele faz isso muito bem. Então acorda para a vida. Se você está diante dessa situação, presta atenção, porque você precisa se voltar para Jesus e não dar ouvidos às falsas ideias de Satanás. E você precisa ter uma coisa muito importante se você está trabalhando na obra de Deus. Chama-se discernimento. Olha como que o texto se discorreu. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele tateando procurava quem o guiasse pela mão. Nós vemos então aí que Paulo teve discernimento, e ele atacou justamente o ponto da questão. Ele atacou justamente aquele que queria tirar a fé do procônsul, aquele que estava impedindo que o trabalho fosse realizado. E muitas vezes nós temos essa dificuldade. A esposa quer ir à igreja, a esposa quer se entregar a Jesus, a esposa quer viver uma vida aos pés de Deus, a esposa quer amar mais a Cristo do que a sua própria família, e aí os pastores com aquela dificuldade de dizer ame mais a Cristo do que o seu marido, do que o seu filho, do que todos ao seu redor. Não, então faz o que ele deseja, faz o que ele quer, não venha para a igreja, não ora. Pasmem vocês, tem alguns pastores que dizem justamente isso. Eles têm medo de ofender, eles querem ser politicamente corretos. Mas a questão é que o Jesus Cristo, que nós conhecemos pela página da Escritura, disse: quem amar mais pai e mãe, filho, filha, do que a mim, não é digno de mim. O que nós precisamos é dizer a verdade. Se tem alguma coisa te impedindo de se render a Jesus Cristo, de viver uma vida com Jesus, escolha Jesus Cristo. Esteja ao lado de Jesus Cristo. Renda-se a Jesus e viva para Jesus. Se tem alguma coisa que está tentando te afastar de Jesus Cristo, se afaste dessa coisa, dessa pessoa. Quem quer que seja, não importa. Se afaste dessa pessoa e se aproxime de Jesus. É necessário que você ame e reconheça Jesus como Senhor de sua vida, e não as pessoas ao seu redor. Nós temos visto muitas pessoas com falta de discernimento, abraçando aqueles que querem lhe afastar de Jesus e afastando aqueles que querem que ele vá para perto de Jesus. Tome cuidado com isso. Satanás está trabalhando e ele deseja destruir a sua vida. Ele deseja que você não tenha um encontro com Jesus. E como o texto discorre, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. E aqui é muito maravilhoso esse final, porque o primeiro convertido na primeira viagem missionária é justamente um homem rico, de alta posição social, um homem de grande influência na sociedade, alguém que ninguém esperaria. É justamente aquele homem que você olharia e diria: esse não pode ser alcançado, e foi justamente ele alcançado. E ele creu justamente porque ele ficou impressionado, porque aquilo que era o ensino de Paulo e de Barnabé veio chancelado com a sua prática. Eles fizeram, eles demonstraram, eles tinham autoridade para pregar o Evangelho. E é justamente isso que precisamos, autoridade para pregar o Evangelho. Uma pessoa, ela não tem autoridade para falar com uma prostituta que ela deva deixar o seu pecado, enquanto ela está alimentando todos os outros pecados em seu coração.
ela é uma mentirosa, uma fofoqueira, um ladrão, um homicida, e ela alimenta aquilo com naturalidade. Ela vai guardando aquilo no seu coração e acorda pela manhã e alimenta aquilo, e durante a tarde alimenta mais uma vez, durante a noite alimenta aquilo. Aí na hora que está diante de outra pessoa, aí ela quer dar lição de moral e falar para outra pessoa, mas quando ela está podre por dentro, um sepulcro caiado. O pecado é algo que devemos odiar em nossas vidas. Pastor, mas eu cometi um pecado. Peça perdão a Deus. Não aceite o seu pecado como algo natural na sua vida. Você só vai ter autoridade para levar Jesus Cristo a outras pessoas quando você amar Jesus Cristo mais do que a tudo, mais do que os seus próprios pecados. Você vai ter autoridade para falar de Jesus Cristo a outras pessoas quando você for revestido, estiver cheio do Espírito Santo. As pessoas olharão para a sua face e verão o próprio Cristo. Revista-se dessa autoridade, tome posse dessa autoridade, arrependa-se de seus pecados, sirva Jesus com toda a intensidade do seu coração. Faça a obra de Deus com capricho, com cuidado, com zelo. Não faça de qualquer maneira, não faça com desleixo. Seja o melhor evangelista, o melhor cristão que você pode ser. Se você quer uma igreja melhor, seja um crente melhor. Faça o seu melhor para Deus. Então, voltando ao início da nossa conversa, quando eu disse que às vezes nós temos uma ideia equivocada sobre levar o evangelho, sobre proclamar, é justamente essa história, esse contexto todo. Porque nesse contexto todo nós vemos esse trabalho onde as pessoas estão voltadas a trabalhar primeiro com os seus conhecidos, onde elas se planejam e se programam para fazer bem feito, onde a sua intelectualidade ela se mostra de uma maneira que não foi suficiente, porque aquele judeu que eles queriam alcançar, ele é justamente aquele que é o mais difícil, porque ele é voltado ao seu próprio pecado, e aquele que era impossível aos olhos dele, às suas cabeças, a sua mentalidade, é ele que é alcançado pelo Espírito Santo, e eles têm que se mostrar flexíveis, e eles têm que se voltar para uma pregação a esse homem, e com muito discernimento eles vão e falam então para o procônsul a respeito de Jesus, e mesmo em meio às lutas e dificuldades, eles continuam com toda a autoridade para repreender o maligno, repreender a ação de Satanás, repreender o mal, e eles usam dessa autoridade para que o nome de Deus seja glorificado e esse homem tenha um encontro com Jesus. O que eu quero dizer para você com isso? Quero dizer que deixe as lendas, o misticismo de lado. Deixe essas ideias românticas de lado, de que você vai alcançar o mundo com a sua força, com o seu poder, com o seu intelecto. Isso é bobagem. Você vai alcançar o mundo fazendo, realizando, trabalhando, dando o seu melhor para Deus. Você vai alcançar o mundo deixando que o Espírito Santo faça aquilo que só Ele sabe fazer, que é convencer os corações. Você vai alcançar o mundo se entregando totalmente a Deus e trabalhando na obra dele, com dedicação, com amor, com carinho, sem nenhum tipo de preconceito em relação às outras pessoas. Quer ser um bom evangelista? Quer ser uma pessoa que proclama o Evangelho? Se prepare como o Espírito Santo não existisse, mas pregue a palavra, leve a palavra como se você não existisse. Dependa totalmente do Espírito Santo. Trabalhe arduamente e não espere momentos fáceis, momentos tranquilos, onde você sempre vai ser ouvido, sempre vai ser amado, sempre vai ser querido. Dificuldades virão. Cabe a nós escolhermos se vamos amar mais a Deus ou ao mundo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família. Proclame o Evangelho com toda a força e dedicação a todas as pessoas. Até o próximo encontro. E você, que foi abençoado por esse vídeo, eu quero te convidar a curtir o vídeo, a se inscrever no canal,
Eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo para que outras pessoas conheçam, tenham acesso à palavra de Deus. Deus abençoe e até logo mais.